Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Página 31. E hoje eu trouxe um autor que eu queria conversar faz bastante tempo. Ele já escreveu vários livros, contos, HQs. E o livro que eu li dele, em específico, é uma fantasia, assim, que mistura vários elementos fantásticos, várias criaturas mágicas e, principalmente, muita aventura. Então, hoje eu vou conversar com Douglas MCT. Oi, tudo bem, Oi, Douglas? Júlia, tudo bem? Ai, tô muito feliz de finalmente estar tendo a oportunidade de conversar aqui com você. Já faz tempo, né, que a gente tinha combinado alguma coisa assim. Ai, que bom que você aceitou. Muito obrigada por Eu, ter vindo. eu agradeço o convite aí, até porque eu acompanho o seu trabalho já tem desde o começo, né? Quando você começou mais novinha e tal. Você, Uhum. inclusive, foi uma das primeiras leitoras, no caso do Bettina Vlad, lá em 2018, 2019, quando saiu. Aham. Eu acho que até meio que chegou em paralelo ao surgimento do seu canal. Não sei se eu tô muito certo com as datas, mas é mais ou É, menos, né? sim, foi por aí, Por mais ou aí, né? menos. E aí, é legal ver essa evolução, tanto do seu trabalho, do canal, do seu volume de leituras, né? Também de, pô, chegar nesse ponto aqui de ter um MesaCast bem interessante, que tá dando esse espaço, essa visibilidade pra gente, então eu agradeço o convite. Ai, obrigada. Nossa, eu adorei ter conhecido o Bettina Vlad, assim, foi bem no comecinho mesmo, coincidiu com a criação do canal, tanto que foi uma das primeiras resenhas do Página 31. E pra gente começar aqui essa conversa, eu queria te perguntar um pouquinho sobre como foi quando você começou, assim, a escrever, sabe? Quando que você percebeu que, ai, a escrita era uma coisa legal, uma coisa que você queria levar, assim, pra vida? Olha, eu tenho uma memória de datas muito precisa, assim, que é uma loucura isso, né? E eu tenho, assim, desde muito criança pequena, ali por 5, 6 anos de idade, eu já Uhum, era alucinado com leituras de quadrinhos, a princípio, né? sim. Então, Turma da Mônica veio muito forte nessa época. Então, eu desenhava e já escrevia as minhas próprias histórias, que Nossa, que legal. algumas guardadas até hoje, que eu pedi para os adultos dobrarem a folha de sulfite. E eu fazia os desenhos ali e tal. Aham. Então era um negócio que eu já tinha uma ideia de criar narrativas inspiradas naquilo que eu lia, que era a Mônica, depois Disney, depois Asterix, depois veio os quadrinhos de super-heróis, depois vieram os mangás, depois vieram os Sim, europeus, e assim foi indo, né? Foi aquela evolução bem gradual. E mas também por conta da escola e da coleção Vagalume e outras obras daquele período ali, comecinho dos anos 90, eu sou novinho, tá? Sou bem jovem, não tão jovem quanto a Júlia, mas eu sou jovem. Mas eu peguei forte a coleção Vagalume e ela também me inspirava, porque por mais que a escola naquele período passasse também algumas obras um pouco mais densas para a idade que aham. eu tinha, ali 9, 10, a Vagalume já era o oposto, ela vinha de encontro, no sentido de, pô, a gente se conectar com aquelas narrativas, com aquelas Sim, histórias. Então, sim. eu acho que criança, geralmente, nós temos muitas influências, tipo, tanto de desenhos animados, de filmes, que também eu era obcecado por isso. Sempre gostei muito de histórias, Sim. independente das mídias, né? E então, pô, o que eu conseguia fazer era, eu consigo fazer o meu gibizinho e consigo escrever livros. Eu não consigo fazer filme ainda, porque eu sou muito pequeno. Sei lá, né? A gente não tinha como fazer na época. Aham. Hoje você pega o celular e faz, mas na época. Então eu já começava a fazer. Então eu coloco mais ou menos ali 6, 7 anos, que foi ali quando eu já estava lendo e já estava produzindo tanto quadrinhos quanto livros. Assim, eu fazia os livrinhos. Eu tenho um livro que eu escrevi chamado Sherlock Douglas, que eu escrevi num caderno espiral pequeno. Eu devia ter 9 para 10 anos. Acho que foi o primeiro Uhum. livro que eu escrevi. Antes era historinha curta, Sim, tipo, sim. inspirado em livros mais infantis e tal, e depois foi crescendo. Foi nesse bem criança mesmo. Nossa, que legal, né. E você trabalhou com várias dessas coisas que você comentou agora, eu vi que você já participou da criação da história de desenhos animados também, você já escreveu histórias para os gibis da Turma da Mônica, né. Então, nossa, deve ter sido uma realização, assim, né, você trabalhar com tudo isso. Turma da Mônica em especial, eu acho que foi um dos grandes, mas acho que a primeira grande reviravolta na minha vida e carreira, Aham, né? Porque você pensa, muitos de nós brasileiros crescemos lendo Turma da Mônica, por mais que alguns sim. depois não tenham continuado nos quadrinhos, eu realmente já era o nerd ali que ficava louco e Mônica foi muito forte. Até hoje eu tenho almanaques e gibis Aham. guardados, outros foram pro meu irmão, pro meu sobrinho, que a gente continua o legado, né?
Sim. E quando eu conheci o Maurício, que foi uma tentativa lá em 2003, eu conheci ele. Aí eu consegui, comecei a trabalhar em 2004, mas eu fui conhecer ele pessoalmente dia 27 de outubro de 2005. Foi quando ele fez 70 anos, na época. Uhum. Ele fez 70 anos e eu tava no churrasco do aniversário e foi quando ele conheci. Foi um momento muito incrível, uma delícia. Eu tava super tímido, né? Era outro período, foi ali 2005. E foi na antiga sede da MSP, que hoje tá em outro lugar ali acho que da região da Lapa, né? E assim, conhecer um ídolo, não era só tipo o patrão que você tá ali, né? Fazendo Sim. não, ele era o meu ídolo, é meu ídolo, né? E foi muito impactante. E a partir dali, essa oportunidade, eu fiquei alguns anos escrevendo histórias da Turma da Mônica, me abriu portas para outras coisas, como, por exemplo, fazer roteiros para desenhos animados, como Galera Animal, que passou Sim. na Globo em 2010, Quarto do Jobi, outras coisinhas que eu fiz ali também nesse período, roteiros para jogos, como o do Chico Bento, que teve Sim, a sim. Fazendinha tanto para Orkut, que estava no final já, quanto para Facebook. Uhum. E outras coisas do tipo, né? Então foi uma abertura de portas também para essa área, né? Em paralelo Ah, à sim. literatura. Nossa, você trabalhou com várias coisas nessa área, né, de criação de histórias, né? E quais foram, assim, as diferenças que você viu? O que você mais gostou de fazer, assim, entre todas essas coisas? Eu sempre costumo colocar que eu sou um criativo, né? Além do meu trabalho como escritor, roteirista, designer gráfico também, que Uhum. eu gosto de trabalhar, eu me vejo acima de tudo como um criativo e eu adoro histórias. Então, para mim, tanto a história em audiovisual, seja um desenho animado, um filme, seja uma série, seja um quadrinho, um livro, eu gosto de consumir histórias. Realmente a minha Sim. pira. Eu entendo as pessoas que curtem reality shows e outros documentários. Acho incrível. E todos eles também têm uma narrativa construída por trás, que é até Sim. mais complexa, porque como é que você manipula a realidade? É mais É. complexo ainda, eu admiro. Mas não me atrai. Não tem nada a ver com ser culto, nada disso. É simplesmente porque a ficção que inclusive se encontra nas novelas, toda história criada é ficção, né? Sim. E eu me atraio por essa fuga da realidade. E não precisa ser uma fuga totalmente fantástica, como as coisas que eu escrevo. Aham. Pode ser uma fuga mínima. É só uma história de um drama de um casal, que seja um exemplo. Então eu gosto de geral, mas assim, das mídias, tanto a literatura quanto os quadrinhos, eles me pegam, acho que no empate aí 50%. Uhum. Porque ambos me trazem desafios distintos, né? Na literatura, eu tenho que levar para você, leitora, uma coisa que eu te dou premissas do que você vai conseguir enxergar com a sua criatividade. Aham. Então você enxerga, por mais que no caso de Betina tenha uma ilustração que já meio que É, adianta, mas acaba por exemplo, sim. vamos colocar o Tolkien nas capas primárias lá nos anos, sei lá, 40, 50, algumas capas não traziam ilustrações com os personagens, Aham. né? Mas aí você imagina o Frodo como você quiser. E eu Sim. imagino do meu jeito. E o Peter Jackson de outra, e ele coloca num filme. Beleza, tá tranquilo. Sim. Harry Potter. Então, o legal do livro é eu colocar descrição de cenas, de ambientes, de sensações que eu jogo pra você e aí você faz o resto do trabalho. Isso é interessante na Sim. literatura. Enquanto que no quadrinho, eu já tô mais evidenciando pra você, ó, o personagem é assim, Aham. visualmente. O personagem faz isso, não sei o quê. Só que eu tenho a brincadeira que só o quadrinho permite. E eu particularmente gosto de fazer, por exemplo, a transição de um quadro para o outro, o fluxo de leitura, seja no mangá, coisa que eu já publiquei, nem seja quadrinho tradicional. Então, de você fazer esse fluxo de leitura em favor da sua narrativa. Então, cada um tem um desafio Sim. e ambos me atraem. E no final das contas, eu tô contando histórias. Ah, sim. Acho que só isso de você transmitir as histórias, o que você quer falar, acho que só isso já dá uma liberdade para o leitor imaginar, mesmo nos quadrinhos também, né, a gente imaginar um pouquinho por trás daquela história. E eu vi que você já publicou vários outros quadrinhos, tem, o Edgar Allan Corvo, que eu vi, Super, eu não sei pronunciar, Hansel e Gretel. Hansel e Gretel, É. E você falou desses desafios de escrever os livros, né, que é você transmitir a ideia, você meio que descrever para o leitor, né. E os quadrinhos,
que é o maior desafio que você que você vê ali em escrever essas histórias? Dos quadrinhos, Uhum. é muito interessante, porque assim, cada formato de quadrinho tem mais ou menos um desafio distinto, né? Por Aham. exemplo, Super, que foi um quadrinho independente, um mangá independente, e Hansel e Gretel, que não foi independente, foi publicado pela New Pop, a terceira maior editora de mangás do Brasil, publica muitas obras conhecidas hoje em dia também. O mangá, ele tem uma linguagem, por mais que a leitura fosse sentido oriental e não leitura oriental, como são os mangás, Sim. foi uma opção. Ele tem uma linguagem que você tem que preservar. Você Uhum. pode, como brasileiro, você pode fazer do jeito que você quiser, como vários colegas meus que são desenhistas e artistas fazem misturado, e eu acho muito legal. No caso de Hansel e Gretel, eu segui mais uma linha tradicional como roteirista, e a Rafa de Sim. Souza, que foi a desenhista, de estabelecer, tipo, linguagens visuais, né? Símbolos visuais que você, pô, isso aqui é um mangá. Você não Uhum. sabe que foi um brasileiro que fez, você realmente, pô, tô pegando pelas críticas do período ali que saiu, pô, realmente não parece algo. Ele tem uma cara muito forte de mangá, né? Sim. Então é um desafio de você, eu que sou mais eclético nas minhas produções, de eu não misturar as bolas. Super já é mais misto, ele é mangá, mas ele tem uma vibe meio cartunesca. Foi feito o desenho pelo Fabiano Ferreira, muito legal, e é um pouco mais solto ali, né, o traço. Já Edgar Allan Corvo começou sendo desenhado pelo Glauco Silva, foi lançado também na Comic Con em 2015. E agora eu retomei o projeto porque eu tô com vontade de voltar a desenhar, coisa que eu já fazia no passado. Que é mais Aham. uma coisa que eu tô inventando pra cabeça, né? Aí atrás dos outros livros, aí vocês falam, Douglas, e aí, cadê os livros, né? Tô desenhando, pera um pouquinho. Eu sou esse cara. Mas assim, o Edgar Allan Corvo eu tô retomando, talvez vire um quadrinho um pouco mais sério do que ele era a princípio. Eu tô vendo Uhum. ainda uns. Tem um colega também que tá querendo fazer parte como desenhista, o Edu. Então, talvez a gente faça em conjunto. A gente tá vendo, ainda não chegamos num caminho, né? E tem outros Sim. trabalhos que eu já fiz e pretendo continuar fazendo. Mas o quadrinho eu acho desafiador no sentido de como eu consigo tornar pra você uma leitura um pouco diferente. Como eu posso usar os painéis, que é como a gente chama os quadrinhos assim, Uhum. usar em favor da narrativa que eu tô contando pra você. Tipo, não é só tipo o personagem dentro do quadro com o balãozinho de fala. Como eu Sim. posso fazer a leitura sua ficar mais dinâmica, interessante dentro daquela história, que combine com o perfil. Porque se for um suspense, não dá pra você fazer um negócio eletrizante. Se Uhum. for uma comédia, aí você consegue fazer uma coisa mais solta. Então, o gênero interfere na linguagem narrativa, que interfere. Então, é uma coisa cíclica interessante, mas Sim. é, no final das contas, o processo criativo é muito similar ao da literatura. Ah, entendi. Isso que eu ia perguntar, inclusive, né, que tem alguma diferença, assim, principal entre você se planejar pra escrever um livro e você se planejar pra escrever um quadrinho? Olha, eu geralmente é assim, eu tô tomando um banho, ou eu tô na minha rede, ou eu tô brincando com o gato, e do nada dá um insight. Insight, todo mundo tem. Pra qualquer coisa. Ah, eu tenho um projeto de fazer uma empresa X. É um insight que a pessoa tem, Aham. né? Pra todos os meios existe um insight. Eu tenho esse insight que é a lampadinha, né? Plim, ali. Pô, o que eu faço com isso? É a primeira coisa. Sim. Eu realmente acho legal, mas eu vou fazer alguma coisa com isso ou eu só acho legal momentaneamente? Eu vou. Pô, não, acho que tem um potencial. Por exemplo, vamos usar, sei lá, o Bettina Vlad. Aham. Eu sempre fui apaixonado pelos monstros clássicos da Universal dos anos 30, aqueles filmes e tal, que depois também tiveram nos anos 70, tomada nos anos 90 e continua até hoje os monstros. Eu Sim. sou fascinado. Assim, os monstros, digo, Drácula, Múmia, Monstros da Lagoa Negra, Lobisomem, etc. E eu sempre falei, pô, como é que seria uma ideia deles estarem juntos como uma equipe, né? Uhum. E aí, ali a pouco, né, durante essa década, a Universal falou, pô, vamos fazer uma franquia de filmes. Falei, pô, é similar à que eu tô tendo, mas beleza. E no final das contas eles não conseguiram avançar, deu problema com o filme lá da Múmia do Hum. Tom Cruise e não sei o quê. Mas eu já tinha um esboço que eu tinha feito. É um Aham. proto-Betina, chamava Adam Frankenstein e o Fogo de Prometeu. Ou seja, o Adam, que é o carequinha verde aí, ele seria o protagonista e talvez não tivesse esse aspecto ainda. Talvez fosse Uhum. um outro visual.
E só que eu não sabia que caminho que eu seguiria. Aí nesse período eu comecei a ler Percy Jackson. Sim. E eu li os 5 primeiros livros. Gostei bastante, apesar de não ser o público-alvo naquele período, já era um senhorzinho. Senhor, eu brincando. Aí assim, eu gostei muito, eu falei, então já sei como é a estrutura. Porque assim, como que eu faço pra livro ou quadrinho? Respondendo a sua pergunta primeiro, né? Uhum. Eu tava indo pra criação da Betina, mas assim, eu tenho um insight, penso, como eu posso fazer isso? Pô, isso aqui eu acho que é melhor, ele é muito visual, então é melhor fazer um quadrinho. Aham. Ah, isso aqui não, isso aqui eu consigo fazer uma narrativa que eu consigo desenvolver melhor sem necessidade visual. Então, conto ou uma história longa, um livro, um romance, né? Então, primeiro eu escolho qual que vai ser o formato, e aí eu começo eu faço pensar elementos primeiro, mas tudo na cabeça ainda. Podia ter isso, podia ter. Legal, pô, agora é melhor eu começar a anotar. Aí eu vou no Google Docs, eu não sou o cara de fazer nada na mão, não gosto. Acho incrível, de verdade. Isso é incrível. Mas assim, eu não consigo. E aí eu pego, faço tudo no Google Docs, tem ações, pô, legal, legal, elementos. Aí eu pego links de referências, de inspirações Sim. e vou jogando tudo. Começo a consumir mais obras do gênero para eu me inspirar mais no formato. Aí Aham. então, seja quadrinho ou livro, tá? Aí eu pego, pô, legal. Agora eu vou começar a escrever. Aí, não, aí eu escrevo um resumo de 3, 4 páginas do que vai acontecer na história inteira. Sim. Aí esse resumo, ele é meu guia, meu mapa pra escrita, seja do quadrinho, seja do livro. Aí eu vou fazendo. O que acontece geralmente em livro? No meio de um capítulo, pode ser que aconteça uma coisa com o personagem que não estava naquele resumo. Porque o resumo, ele é uma. Por mais que ele tenha 4 páginas, é um resumo de um livro. É, tipo uma base É uma mesmo, né? base, é um esqueletão. Então, assim, óbvio que vão acontecer coisas que não estavam previstas. Sim. Por exemplo, existe lá em 2012, quando saiu a primeira vez, o segundo volume de Necrópolis, que já tá na gráfica, a Batalha das Feras, e um personagem não estava previsto para vir a óbito. E na época o Eric Novello, que inclusive fez a leitura do livro e tem um blurb dele desde aquele período, ele Aham. falou: Nossa, eu tava gostando muito desse personagem. Morreu? Eu falei: Eu também não esperava isso. Foi inesperado. Tipo, tava acontecendo uma coisa que eu também esperava. Eu não planejei essa morte. Isso Não pode foi acontecer. sua culpa, né? Não foi minha culpa. Não foi tipo, ele tem que morrer pra gerar um efeito dramático, que nem alguns casos do livro 3 vai ter. Foram Uhum. planejados há mais de 15 anos. Esse não, esse foi realmente do nada. Morreu. Olha, que eu também tava esperando. Então, tem essas coisas. Assim como outros eventos, menores ou maiores. Olha, você chega numa parte e fala, olha, isso aqui foi pra isso aqui. Aham. Legal, tal. Então, essas coisas acontecem, mas basicamente para criação de quadrinho ou livro é insight, anotações de ideias aleatórias dentro daquele formato, resumo e escrita. Ah, entendi. Nossa, mas que legal, né. Eu gosto bastante de escrever, assim, na mão que você comentou, né, mas eu acabo me organizando melhor quando eu vou escrever, seja os roteiros, o canal, eu acabo me organizando melhor no Docs mesmo. Aí, nesse caso aqui, eu passei tudo para o papel pra meio que memorizar mais ou menos as coisas principais aqui que eu queria trazer para o bate-papo. E você comentou, né, de Bettina Vlad, de Necrópolis. E assim, Bettina Vlad veio depois de Necrópolis, né. E Sim. qual foi a diferença, assim, que você viu enquanto você estava escrevendo, tipo, a diferença do Douglas que escreveu Necrópolis lá em 2010 para o Douglas que escreveu Bettina Vlad? Olha só, é muito interessante essa pergunta. Necrópolis, em 2002. Meu Deus, faz tempo, hein. É. E aí, só que o processo de Necrópolis foi mais longo porque foi o primeiro livro grande que eu tive, né? Uhum. E aí, a primeira versão do livro, a cores, foi em 2005. Quando um colega, ele leu, cara, nós, não sei o que é isso, papapá, papapá. Eu era muito jovem, eu devia ter ali 22 anos na época, né? E aí, ele apontou várias falhas narrativas, de escrita e tal. Eu peguei aquilo, veja, eu corrigi, eu reescrevi o livro inteiro, o primeiro Meu livro. Deus. Eu já tinha anotações do 2 e do 3, porque na época, quem tem a versão da Draco de 2010, lá no prefácio, eu falo que serão 6 livros. E na versão de Uhum, 2012 eu já meio que corrijo, da VEC eu mantenho, então são 4, serão 4, porque eu uhum. repensei melhor, eu acho que ia ter muitas sobras. É,
É assim, o Necrópolis eu reescrevi inteiro de 2005 a 2007. Apresentei de novo para outras editoras, gostaram, e foi rolando até que em 2010 foi publicado pela Draco. Em 2012 a Gutenberg comprou. Esse Uhum. Douglas é um Douglas que veio influenciado não só pelas leituras que ele tinha, tanto de A Guerra dos Tronos, que já eu comecei a ter em 2010 para 11, e antes eu tive do Leonel Caldela, que é o meu autor nacional predileto. Hoje ele Uhum. tem feito muitas coisas pro Jovem Nerd, mas ele começa na Jambô, lá com livros de fantasia, até um pouco mais densos, mais pesados, mas eu gostava muito do jeito que ele arranjava as coisas, tanto que ele faz o prefácio do Necrópolis 1. Tá na Que versão da Draco, legal. não, na versão da Draco não, acho que tá na versão da Draco, eu não lembro. E da Gutenberg nessa, que tá aí, é muito interessante. Eu gosto muito do Caldela, né? Então, assim, e também vinha de influências de animes, como Yu Yu Hakusho, teve de Avatar, que agora tá na Netflix, a versão live action, Uhum. e de várias outras produções que eu consumia. Então, Necrópolis, ele é muito o Douglas pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, com todo aquele mar de referências, testando, aprendendo. O estilo de Necrópolis 1, no 2 já tá mais estabelecido uma linguagem, que no 3 tá super forte. Mas o 1, Uhum. ele não tem uma identidade, você fala, pô, esse aqui é o Douglas, né? Eu já tinha escrito contos antes, e vários contos desde 2008 pra cá, na verdade desde 98. Eu já publicava em jornais, mas em livro foi em 2008 em diante, Uhum. né? Opa. Aí, teve vários contos e tal. Nos contos eu percebo que eu tinha um pouco mais de identidade. Mas livro longo nunca tinha feito. Então Necrópolis foi um teste, o primeiro. Sim. O 2 foi, pô, legal, tal. Betina chega num momento que eu estou no processo de escrita do terceiro, que eu levei 10 anos pra finalizar, e é o menor dos três até agora, por Meu aquilo que Deus. pareça. Ele era pra ser um livro colossal, mas eu vi que tava tendo sobras e eu falei, não, vamos enxugar isso aqui. O Betina vem num momento que eu já me sinto mais seguro com a minha escrita, apesar de, eu vou falar um clichê aqui, que eu acho que todos os colegas autores falam, a gente tá aprendendo sempre até o fim da vida. Isso é uma Uhum. verdade, apesar de ser um clichê, mas é clichê porque é verdade. Você pode, pô, chegar num patamar incrível de carreira literária, que seja, mas daqui 20 anos você vai estar, pô, com aquele livro ali. Esse aqui tá melhor. Daqui 20, você nunca vai estar muito satisfeito e isso faz com que você melhore. Qualquer Uhum. trabalho que seja, inclusive na literatura, né? Então, Betina chega num momento que eu estou mais satisfeito com o meu trabalho literário, escrito, só que eu falei, pô, vou fazer um desafio diferente aqui. Eu não vou é, fazer o que eu já tô fazendo em Necrópolis, porque senão eu não preciso fazer outro livro. Eu continuo que eu tô atrasado, que é o 3. Então o que eu fiz? Eu me desafiei em que sentido? Escrever em primeira pessoa, que era uma coisa que Uhum. até então eu não gostava. Não gostava, eu perdi o preconceito. E falei, pô, vou me inspirar no Percy Jackson, na estrutura de fazer um negócio, em vez de ser filhos de deuses que são jovens e que se juntam, não, vai ser filho de monstros que se envolvem num castelo de ensino, vamos dizer assim, e vivem Uhum. aventura sessão da tarde, que é aquilo que eu assisti quando era moleque, Goonies e tal. Só que daí, eu, além de trazer em primeira pessoa o que muda, eu tenho que trazer a voz do personagem, que no caso é a Bettina, Aham. na maior parte das vezes. E pra escrever a Bettina, eu que na época devia estar com 35, 36, sei lá, eu peguei e falei assim, peraí, mas ela tem que ter uma voz de uma menina de 16 anos, Uhum. que seja mais reservada e que ela tenha gostos musicais mais, assim, menos populares, assim, um rockzinho e tal. E eu não sou um cara. Eu tenho um irmão mais novo, então me baseei nas amigas dele da época. Uhum. Eu me baseei em mulheres que estavam ao meu redor naquele período, pra pegar o estilo de linguagem. E depois, quando eu terminei o livro, eu passei a leitura pra duas mulheres. Uma de 19, 20 anos, que era mais próxima da idade da Bettina, e outra Sim. da mesma idade que eu na época, uns 35, 36. Pra ver se não tava deslocado. Porque eu sou um cara hétero, branco, escrevendo de uma menina. Então, tipo, eu não queria que fosse um homem escrevendo, eu queria que parecesse uma garota de 16 anos. Sim. E, assim, me desculpe a total falta de modéstia, mas eu acho que eu consegui mesmo, assim. É óbvio
Você vai falar, não, Douglas, você não conseguiu, eu vou... Mas assim, eu tô fazendo uma autoavaliação. Nesse caso, do Betina, da Betina, os outros personagens eu não sei se eu atingi, mas a Betina, porque eu não consigo me ver nela em nenhum... Tirando o lance dela não gostar de sol, que é igual, acho que fora isso não tem nada que a gente tem em comum. E eu acho isso muito interessante. E as duas leitoras beta, ela fala, pô, Douglas, não parece que foi você, porque eu já li seus livros, seus contos, parece que vocês... É um ghostwriter que manda, fala, pô, eu acho que baixou alguém aqui. Mas foi muito desafiador isso. Eu tive que vestir uma camisa diferente. E eu acho que Aham. esse é o desafio da literatura, sabe? De você trocar um pouco assim. Porque é fácil escrever o Verne. O Verne, por mais que seja mais novo que eu, ele tem muitos elementos meus. É mais Uhum. fácil, não tem muito, né? E os outros personagens são coadjuvantes. Agora, a Bettina é protagonista. Ela é a voz dela falando. Então foi Sim. bem complexo. Mas eu acho interessante o resultado. E agora eu tô começando a fazer o 2 ali, né? Tá atrasado. 5 anos só atrasado, mas. E tem o quadrinho também que tá aqui, né, na tela. É. Também tá atrasado, mas agora é culpa minha. Mas a ideia é. O Michel, que é o desenhista, tá me cobrando já. A ideia é tentar lançar na Comic Con esse ano. Vamos Que ver se a gente consegue. legal. Que é uma história intermediária que passa Sim. entre o 1 e o 2. Com essa personagem que é muito legal. Aham. Pô, vocês com múmia e tal, então vamos ver, né? Como é que vai ser. Aham. Ai, Bettina, eu acho muito legal, assim, realmente, tem a voz de uma menina mais nova mesmo. É. Eu achei que ficou muito legal essa caracterização da, da personagem, porque realmente, em vários momentos da história, apesar de eu não, na época, pelo menos minha idade era menos próxima ainda, né? Eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos quando eu li. É, mesmo assim, eu consegui me identificar com a Bettina em vários momentos e realmente eu achei isso muito legal, né? Da personagem ter a sua própria voz, essa coisa de primeira pessoa. Eu eu acabei não lendo outros contos assim que você escreveu, mas a Bettina foi uma coisa, eu achei a escrita maravilhosa, achei a caracterização não só dela, mas os outros personagens também eu achei muito legal. Essa história em quadrinhos também eu gostei bastante. Inclusive, eu queria te perguntar, se esses quadrinhos você falou que o segundo de Betina tá em desenvolvimento já, né? Mas esses quadrinhos, eles também, tipo, por exemplo, vamos supor, poderia ser uma continuação de Betina. O quadrinho poderia. O segundo volume poderia ser uma história em quadrinhos? Poderia, mas qual que é o lance, assim? Eu acho uma coisa assim, ó. Eu acho interessante essa pergunta. Porque assim, você fala, lança o primeiro em livro, o segundo em quadrinho. É mais ou menos isso, né? Aham. Eu, às vezes, você, por exemplo, você lê de tudo, legal. Você lê quadrinho e livro, mas tem Sim. gente que só lê livro, tem gente que só lê quadrinho. Ah, é, realmente. Aí, pode ser que essa pessoa, ela não vai querer ler o segundo porque ele é quadrinho. Ah, é. E vai, me traiu, não sei o quê. Ou vice-versa, se fosse quadrinho, virasse livro, sabe? Poderia Uhum. acontecer. E pode vir a acontecer num futuro um pouco mais longo, Uhum. é o de converter o 1 e o 2 e o 3 no futuro em quadrinhos também. Versão, igual tem mesmo. Você tem o Harry Potter, o Percy Ah, Jackson, sim, que aham. também eles são convertidos pra quadrinhos. Você tem duas versões e pra Sim. quem gosta acaba tendo tudo, né? Agora, esse quadrinho eu acho interessante porque é o Michel mesmo que fez a capa, né? Uhum. Um artista incrível. Ele foi também um dos artes finalistas do mangá Hansel e Gretel. Eu não tenho mais exemplar, mas eu queria muito te dar porque eu acho que você ia gostar. Continuação de João e Maria, versão steampunk, bem legal. Ai, que legal. Mas assim, o Michel, ele tem esse traço que ele tem influências de mangá, ele tem influências do Aranhaverso lá do Miles Morales, Uhum. né, no acabamento. É muito. E ao mesmo tempo tem essa vibe Scooby-Doo que a gente queria imprimir na obra também, sabe? Aham, Esse sim. espírito, assim. E aí o que acontece? Nesse caso, é como se fosse um Bettina Vlad 1.0. Sei lá, uma coisa assim. Porque tem um 1, Uhum. que você conhece a história. Esse se passa uns meses depois. Uhum, sim. E o segundo começa depois que desse aí. Ah, E sim. aí o lance talvez o 2 tenha alguma coisa de começo de pandemia. Que vai afetar o sobrenatural Hum. de uma forma diferente. Ai, que legal, nossa. E tem referências. Eu posso adiantar o título pra vocês, eu acho que. Porque eu já tinha revelado, não sei. Mas se não, eu tô revelando em primeira mão aqui. Olha O só, que Betina. importante. Não, opa, você acha?
Bettina Vlad 2 vai chamar Bettina Vlad e A Ilha do Doutor do Mal, Ai, que legal. que é uma brincadeira com a Ilha do Doutor Moreau. Uhum. Então, quem quiser ler ou assistir o filme lá dos anos 90, é legal, bacaninha. E também tem inspiração do Senhor das Moscas, ou pra quem gosta, Yellow Jackets, que é incrível, que é uma série que tá no Paramount Plus ou na Netflix. Eu recomendo, talvez depois dos 16, né? Né? Mas Uhum. narrativamente falando. E eu tenho essa coisa de ter uma ilha, de ter umas coisas. E você vai vendo mais um avanço de vilão, né? Que você conhece um deles no primeiro. Sim, Esse já, você sabe que são 4. Esse é um deles. Só que também, entendi. mais uma vez, vai ter uma reviravoltinha ali, porque é a graça, né? Tem uma Aham, gracinha, né? Você tem no sim. final ali, e esse vai ter de novo, né? Pra meio que fazer um gancho pro próximo, né? Sim. Vão ser 3, Então, 4. no começo eu não sabia muito bem quanto que eu ia fazer. Se eu ia fazer 5, 4, 3. Mas eu pensei, eu acho que, aí olhando o panorama geral, eu pensei que uma trilogia acho que seria cabível pra Bettina. Entendi. Porque ela começa com 16, aí ela deve estar já no segundo. Eu não lembro agora se vai estar com 19. Eu tenho que Uhum. rever os documentos lá, ver o RG dela, que eu não lembro agora. E aí ela vai estar um pouco mais adulta não adulta, talvez ela seja com 20, 21 no terceiro, talvez, alguma coisa assim. Sim. Então vai ter essa coisa de acompanhar o crescimento dela. Aham. E acho que o terceiro poderia ser um fecho. Mas eu tô em dúvida se vai ser 3 ou 4. Mas eu acho que seriam 3 ainda. Eu não tô Entendi. fazendo que nem Necrópolis no passado. 6 livros, Não. Vamos pé no chão. E acho que a Bettina é legal. Por mais que você espera uma continuação, e obviamente você vai ler o 2, mas eu ainda quero que seja um livro que eu consigo ler isoladamente. O Necrópolis não, o Necrópolis você tem que ler tudo, senão você não entende nada. Entendi. O Bettina não, terminou. Ok, o segundo, eu vou dar uma introdução que vai te situar melhor também. E outra, o Sim. quadrinho, se você quiser só ler o quadrinho, ou você nunca leu Bettina livro, você vai ler pela primeira vez pelo quadrinho. Você vai ter um resumo de página dupla. O Michel fez uma Uhum. arte linda, onde ele faz um resumo inteiro do livro 1. Ai, que legal. Que tem até os spoilers da reviravolta lá e tal. Aham, Mas sim. assim, pra você que já leu, legal, tô vendo como que é agora. Mas pra quem, Sim. eu não quero ler o livro. Então tá bom, já entendi o quadrinho. O quadrinho, ele é fechadinho, entendeu? Sim, dá pra você ler só ele Isso. tranquilo. A ideia é que seja uma coleção, ela é contínua, mas que também você consiga ter leituras isoladas, entende? Ah, sim, que elas se interligam de um jeito, Isso. né? Mas não precisa ler. Não tão diretamente como sim. Necrópolis ou, por exemplo, Guerra dos Tronos do Martin, assim, Aham, que é muito sim. específico. E você falou que a Bettina, ela vai envelhecendo conforme os livros, né? Mas você acha que, por exemplo, isso afeta o leitor? Vamos supor, né? Eu que li com 11 anos, 10, 11 anos. Aí eu conheci a Bettina com 16. Será que a linguagem vai ser diferente? Será que a classificação vai ser diferente por ela estar mais velha? Tem alguma coisa assim? Boa pergunta, mais uma vez. Ótimas, nossa, cada vez melhor. Não, porque assim, eu acho que assim, em relação à personagem, ela tem algumas coisas que ela fala que eu acho que ela vai manter. O Uhum. né, aquela coisa. Ela vai ter essas coisas. Eu acho que em relação ao lance emocional dela, ela vai ser um pouco mais madura, mas é pouca coisa, porque Sim. assim, de 16 talvez ela tenha 17 no segundo, 18, não lembro agora. E no terceiro esteja com 20, 21 no máximo, sabe? Então Sim. é uma diferença pequena. E outra, é similar ao que acontece com Percy Jackson e Harry Potter, que são referências mais famosas, né? Apesar de terem várias outras. O leitor cresce com ela. É Sim. óbvio que, dado a minha demora, o leitor vai crescer muito mais que ela, né? Se ele começou a ler ela com 16 de idade dela, o cara, pô, mano, eu já tô com 20 anos, cadê ela? Né? Então vai ter esse. Mas é assim mesmo, né? O mundo é uma loucura. Mas assim, agora em relação à escrita, eu gostaria de manter a mesma estrutura. Uhum. Porque se eu deixo muito sombrio, vai ter elementos mais sombrios, vai ter elementos, talvez uma morte ali ou outra importante que tá planejada. Ai, que medo. Que eu não sei se vai acontecer no final do 2, se vai acontecer no começo do 3, eu tô pensando ainda. Mas elas servem em favor da narrativa e não é um negócio. Aham. Porque Necrópolis, ele é um pouco mais brutal. Dá pra ler, eu tive leitores jovens, mas ele é mais brutal. E aí Sim. nos outros livros vai tendo um linguajar também mais adulto, Uhum. né? Com uso de palavrões e tal. Então, assim, ele é um pouco mais adulto. Apesar de que eu acho que não é nada que a pessoa vai ficar em choque, assim. Sim, Mas sim. ele é mais assim.
Bettina não vai cair nisso. Vai ser um linguajar de adolescentes que estão começando a entrar na fase adulta, mas a gente sabe, e sem nenhuma ofensa, isso que eu vou dizer agora, acho na verdade que é bom, elas não estão ficando adultas tão cedo, como na época dos nossos pais. Aham. Eles estão envelhecendo ali mais com 25, 26 anos de maturidade emocional, maturidade em vários outros sentidos. E aí eu acho que a Bettina não muda muito a linguagem e a escrita também, ela preserva aquela coisa em primeira pessoa, aquela coisa meio Aham. brincalhona dela, que ela é meio cínica, né? E tal. Então isso tudo é legal. E ver como que vai ser a relação dela com aquele personagem lá, como é que vai evoluir isso, né? De alguma forma, Aham. né? Você já Sim. sabe qual é. Enfim. É. Fora os outros que estão ali ao lado e novos que vão surgir e tal. Ah, entendi. E o Fronteira, o Necrópolis, Fronteira das Almas, qual você acha mais ou menos que seria a classificação indicativa? Tá. Eu diria 16. Vamos dizer assim, Uhum. pensando mais classificação como se fosse cinema, porque ele tem a violência, mas o 1, ele é ainda mais leve. Tem algumas cenas de morte, mas elas são mais tristes do que... Nossa, eu não posso. Eu realmente Uhum. tive leitores de 10, 11 anos, eu não sei de onde que isso aconteceu, mas aconteceu. E não teve uma reclamação dos pais. Eu não tô falando que criança tem que ler o Necrópolis, não é isso. Mas eu tô falando assim que não é um negócio tão absurdo. O Ah, sim. primeiro ele é mais emotivo, vamos dizer assim. Ele tem Uhum. momentos mágicos, ele é mais sóbrio. No segundo tem uma guerra, né? A Batalha das Uhum. Feras com lobisomens. Mas também ainda acho que ele é mais aventuresco. Ele lembra filmes de Sessão da Tarde, essas coisas. Agora, Aham. tem violência? Tem, né? Tem umas coisas de violência mais forte. E o 3 já é mais lutuoso, é mais denso, tem mais palavrão, ele tem mais coisa. Então o Aham, 3 é mais sim. adulto. O 3 já seria. Só que assim, a pessoa que começa a ler Necrópolis, ela vai começar pelo primeiro mesmo. Não tem como ela começar do 2, do 3. Acho que ela fica perdida, porque é uma Sim. história muito contínua. Então, quando ela chegar no 3, imagino que ela já esteja madura. Agora, eu tenho 16 anos. Eu vou ler os 3 um por mês, em 2024. Aham. Beleza. Ah, eu tô com 14? Ah, então espera. Ou lê o primeiro e segura um pouco aí, daqui a pouco você volta. Sim. A não ser que você já tenha lido Guerra dos Tronos, por exemplo. Vamos Esse eu supor. não, esse eu não li Não, mas vamos ainda, supor que mas... o Aham. leitor X tenha uma idade menor, ele já tenha lido livros assim, então talvez o Necrópolis pra ele não seja nada. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, Não que eu esteja sim. recomendando Aham. nesse sentido, mas eu diria 16. Ah, tá. Tá? Então, por exemplo, eu consigo começar aqui o primeiro, aí espera um tempinho, depois aí eu É, leio o segundo. isso. Isso, Ah, até pra você entendi. também fazer uma digestão ali. É, que é mais É, tenso, mas assim, que o Bettina. primeiro eu acho realmente tranquilo. Ele é um livro mais sentido emocional, assim. Ele é mais uma aventura mais Aham, de boa, assim, sim. entendeu? É. Ai, eu tô empolgada pra ler esse livro. Eu vi que ia ter o relançamento pela AVEC, aí eu fiquei empolgada. Eu não tinha conhecido antes o Necrópolis, né? Eu já tinha visto que você tinha Uhum. publicado contos, quadrinhos, mas o Necrópolis eu não tava lembrada. Aí quando eu vi que ia relançar, eu fiquei morrendo de vontade de ler. Parece ser muito interessante mesmo. Toda a premissa, né? Todas essas coisas que você falou, das referências também. Então, quando eu vou ler o primeiro, aí quando eu puder eu leio o segundo, depois quando você lançar eu puder também o terceiro. É, gos- Gostaria muito de conhecer essa história. E uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que assim, é uma pergunta um pouquinho difícil. Não sei se não sei se vai ter uma resposta muito certa. Que é qual das coisas que você já escreveu, qual que é a sua favorita, assim? Dos livros, Hum, quadrinhos, contos? tá. De quadrinho, por enquanto, porque ainda tem outros que eu vou lançar um dia, mas Uhum. eu acho o Hansel e Gretel realmente um trabalho, que foi um trabalho muito complicado. Procuro desenhista várias vezes até chegar na RAF. Ele começou Entendi. em 2009. Final de 2008 para 2009. Ele era para ser publicado em 2010, mas ele teve vários problemas. Quem acompanhava na época que tinha blog, essas coisas, a galera falava, gente, virou uma lenda, sério. Meu E Deus. até então não tinha muitos mangás nacionais, tinham poucos lançados. Tinha Holly Aham. Avenger, tinha pouco. Era pra ser um dos terceiros lançados no Brasil, feito por brasileiros. Hoje tem vários incríveis que estão saindo, inclusive pela própria New Pop e outras editoras. Mas na Sim. época não era tão comum. Mas o Hansel e Gretel realmente é um trabalho que eu olho e me dá satisfação. Agora, Sim. de literatura, talvez por estar mais tempo comigo, eu fosse escolher entre as coleções e sagas. Eu Uhum. adoro Bettina, mas. E tem um livro novo que eu tô escrevendo agora, que é livro adulto, que é livro de slasher, terror, é outra vibe, que Uhum. aí realmente é mais 18 mesmo.
também tô gostando, mas assim, Necrópolis tá comigo há tanto tempo, tá há mais de 20 anos comigo. E já passou Uhum. por pessoas que hoje nem estão mais entre nós. Né, e assim, de tá na minha vida tal, tanto não está no plano físico, quanto também no plano emocional. Aham. Então, ela passou por muita coisa. Mas de escrita, até então, eu gostava muito do Batalha das Feras, porque por ver uma evolução muito forte, porque Sim. Batalha das Feras foi escrito e lançado em 2012. Ele foi escrito durante 4, 5 meses. Enquanto que o primeiro levou 2, 3 anos. O segundo eu escrevi uma vez, assim, Uhum. pá. Escrevi assim de dezembro de 2011 até maio de 2012. E foi lançado em setembro. Uhum. Então foi um Nossa. negócio muito. E foi lançado em setembro por questão de planejamento da editora, porque já estava pronto em junho se quisesse lançar. Né? Nossa. Tipo, Aham. mas é planejamento editorial. Aí, na ocasião, né? Então, assim, eu tinha muito orgulho dele. Mas hoje eu penso sempre que o último livro acaba sendo predileto, porque ele traz o Douglas atual. Ah, E aliás, eu sim. queria só emendar um comentário dentro da sua pergunta, que é assim: você vai ler o Douglas de 2007, tá? E Uhum. não é o Douglas de 2024, 2023. Então, ele tem essa. Eu quis preservar. Eu podia reescrever, como alguns colegas fazem quando eles vão relançar. Sim. Podia, mas eu quis preservar em respeito aos leitores do passado e em respeito ao Douglas de Aham, 2007. sim. Então, tem falhas, assim, de coisas que eu não me envergonho. Óbvio que eu falo, não, eu não faço mais isso, mas, sabe, eu acho que faz parte de um progresso quando você vê, tanto em quadrinho. Sim. Quem acompanha mangás, a pessoa lê o mangá número 1 e lê o mangá número 50, fala, nossa, olha o traço do desenhista como mudou. Mesma coisa escrita, você vê o primeiro Harry Potter e o sétimo, todos usando obras mais famosas, né? Tipo, Uhum. nossa, olha como que ela escreve com mais solidez, mais qualidade, ela tem mais noção de narrativa. O primeiro é meio não sei o Sim. quê. Um exemplo, né? Então o primeiro ele tem umas ingenuidades de escrita e de narrativa, e o segundo já não tem tanto, mas o terceiro com certeza tem menos, assim, em sentido Sim. de progressão, né? Uhum. Óbvio que vai ter falhas, mas bem menos do que, né, por exemplo, o primeiro. Então, o Douglas de 2007, o Batalha das Feras, Douglas de 2012, e o Reino dos Pesadelos, que é o Necrópolis 3, ainda não tem a capa, mas tô Uhum. revelando aqui o título, porque vai sair muito em Nossa, breve. tô me sentindo muito exclusiva, muito Não, importante aqui. hoje é VIP o negócio aqui, né? Então, assim, o Reino dos Pesadelos, tudo bem, eu comecei a escrever ele em 2013. Eu já tinha Uhum. anotações dele de 2006, que eu tinha feito anotações, 2006. Uhum. Aí eu comecei a escrever em 2013. Só que daí eu escrevi um pouco em 2014, um pouco em 2015, um pouco em 2016, um pouco em 2016. E foi até chegar. Eu terminei de escrever ele em 2000 e final de 21. Porque era pra sair em 2022, mas teve atraso da editora e acabou Aham. saindo agora, né? Então, assim, é um Douglas picotado, só que daí eu fui passando por. Então é um Douglas muito recente. Eu gosto da escrita. É uma Uhum. escrita que ela tá enxuta, é muito dinâmico o terceiro. Ele vai. Tipo, você tem que ler de uma vez, assim, porque tá acontecendo muita coisa. Então, assim, eu atualmente é o Reino dos Pesadelos pra livro e Hansel e Gretel pra quadrinho, por enquanto. Ah, Se sim. você me perguntar daqui 2, 3 anos, talvez mude, não sei. Ai, eu acho isso muito legal, né? Tipo, de você escrever durante um tempo, meio que guarda uma história ali, né? Como Perfeito. se mostrasse você, tipo, mostra várias fases da sua vida durante aquele livro ali, né? Porque a gente cresce. A gente amadurece como pessoa e como autor. Então não é só Uhum. a escrita que fica melhor, ou o senso narrativo. É também as nossas crenças, nossa visão de mundo. Talvez o Douglas, 2007, que escreveu o primeiro, e o de agora não concorde tanto com aquele. Então o que que a gente faz? A gente acaba fazendo alguns movimentos na narrativa e muda alguns pontos de vista. Aham. Ou até maturidade. A maneira como, por exemplo, é representada uma mulher no primeiro livro, eu já não faço no terceiro. Sim. Entendeu? Apesar de ter atenuado no primeiro, que não é nada demais, tem um significado, eu acho importante explicar, da Carolina Kirstanoff, que é a personagem da capa, Uhum. existe uma razão para ela ser descrita da forma que ela é. Não é nada, mas ela é descrita de uma forma muito deslumbrante. Mas existe uma razão que é no 2, quem lê o 2 vai entender. Entendi. Existe um propósito. Mas se eu fosse reescrever o primeiro hoje, talvez eu tivesse colocado as palavras de outra forma. Só que eu não mexi em respeito mesmo a isso que eu expliquei, né? É, de Da coisa. guardar tudo isso mesmo, né? E eu acho que, só rapidamente, se me permite, só pra quem tá Uhum. assistindo a gente, entender do que se trata a Necrópolis. É um resumo muito rápido. É a história de um rapaz
e perde o irmão. Isso não é spoiler, é a premissa. Uhum. Ele perde o irmão de uma maneira trágica, o irmão mais novo dele. Cara cético e tal, e ele descobre que existe a possibilidade de salvar a alma do irmão no mundo dos mortos. E aí Uhum. tem toda essa jornada por necrópolis e tal. Já a Bettina Sim. Vlad também, caso alguém se interesse, é mais simples ainda. É a história de uma garota que vive no interior de São Paulo, né? E ela também descobre que ela é filha do Drácula. Mas como assim a menina brasileira, filha do Drácula, que é da Romênia? Tem uma explicação, né? Aham, tem. Né? Uhum. E aí ela vai conhecer esse mundo sobrenatural muito louco, que tem caçadores e tem outros monstros que são Sim. filhos de outros monstros conhecidos da literatura, e é isso. Só para o pessoal saber. Ai, entendi. E agora uma pergunta, né, que você me deu uma chavinha aqui pra te perguntar. Existe alguma semelhança, assim, entre a Bettina e o Verne? Eles têm alguma uma coisa que você fala: "Ah, eles são parecidos nisso"? Eu acho que tem algumas coisas. Ambos são pálidos. Eu acho que eu gosto dessa coisa, né, meio Tim Burton, né? É, porque assim, a Bettina, ela é pálida porque ela realmente não gosta de sol e tal. E não é porque Uhum. ela não vai pegar fogo, ela é híbrida, né? Aham. Meio Blade, assim. E assim, tipo, mas ela não curte, porque eu não gosto de sol, então eu acabo meio que levando isso pra todo mundo, né? Ninguém gosta de sol nos meus livros. Aí assim, a Bettina, ela tem, e também pra fazer uma associação com o vampiro, então por isso que ela é Sim. mais pálida e tal. O Verne, no caso, eu quis fazer na época que eu escrevi. Hoje eu acho meio tanto faz, né? Mas tipo, na época, vou fazer um tributo aos meus ancestrais. Meu bisavô veio da Itália. Então, a história do Verne no mundo real se passa na Itália, no Uhum. sul da Itália, bem na sola da bota lá. E porque meu bisavô veio de lá, eu quis fazer mas tanto faz. Você pode ver ele como brasileiro, como americano, como Uhum. japonês, tanto faz. É bem mais universal a linguagem. E assim, ele vai pro mundo de Necrópolis, que é um mundo de fantasia. Mas assim, e também, por estar num país europeu, na minha visão da época, mas deve ser mais branquelo, e não sei o quê. E ambos têm olheiras, então, fisicamente, eles podem ter uma similaridade. Só que Aham. o Verne começa o livro com 20 e a Bettina com 16. Eu tive essa preocupação com a idade, talvez porque querer criar cenas que de repente tivesse uma violência, e talvez na época eu não soubesse escrever com jovens, Ah, talvez eu sim. pegasse pesado e. Coisa que acabou acontecendo no Coletor de Almas, que é um outro livro meu, que foi um Uhum. sucesso de vendas na Gutenberg lá em 2012, esgotou 3 mil exemplares em 2 anos, assim. Mas esse livro, ele acaba ficando violento do nada, assim. Então é um livro que eu gostaria de reescrever em algum momento, Aham, sabe? sim. Relançar direitinho. É que na época tava lançando muito livro ao mesmo tempo e acabou que ficou um pouco assim. Mas assim, é autocrítica mesmo, não tem nenhum problema. O pessoal gosta, mas é o livro que eu menos gosto, assim. Eu não tenho problema de falar. E dos caminhos que ele tomou, assim, sabe? O caminho que ele tomou, sim, mas, tipo, a escrita não. Tem algumas coisas ali, eu acho que eu corrigiria. E a personagem é mais criança, é 12 anos, você tem violência, assim. Eu acho que não me agrada tanto hoje em dia, Hum. olhando com mais responsabilidade, sabe? Ah, Mas entendi. é violência que eu digo assim, é fim do mundo que tá acontecendo, nesse sentido, sabe? Uhum. Mas enfim, era pra ser uma fábula dark, acabou ficando uma loucura, uma loucura. E assim, mas eu acho que eles guardam similaridades físicas, o Verne e a Bettina. Mas a Bettina, ela é mais divertida. A Bettina, pra mim, como protagonista, eu adoro a Bettina. Ela é uma protagonista que é difícil gostar de protagonista, geralmente. Harry Potter é meio. A Bettina, ela é legal, mano. Eu queria ser amigo dela, sabe? O Verne, Sim. ele é um protagonista mais assim, né? Ele vai ficando melhor com o tempo. Nos livros aí que estão. No terceiro ele tá mais interessante. Mas não é um personagem predileto da galera. Geralmente tem a Aham. Carolina, é o Simas, é o Ícaro, que são personagens que têm várias coisas ali que Aham. incorporam. O Verne, ele é mais o leitor, né? Ele tem esse papel, né, que geralmente usa assim. Em filmes, né, ele é o público, então ele serve pra introduzir e tal. A Bettina não, a Bettina, ela é sua amiga, cara. Ela é sua melhor É. amiga, é sua irmã mais nova, é sua prima. E ela tem muito essa vibe, então acho que é mais fisicamente que eles têm, Ah, sim. é, Então tem essas algumas coisas, similaridades. Aham. Você falando, né, eu realmente gostaria de ser amiga da Bettina, Talvez juro. você conheça alguma, né, num colégio aí, talvez você tenha uma amiga mais ou menos Bettina, pode ver. É, Não de aparência, mas pensando. de Aham. comportamento, Sim. né? Nossa, ela é uma das minhas personagens favoritas, realmente. Acho que do livro inteiro, ela é minha favorita, Olha aí. agora. E vou ver E deixa eu nos próximos. perguntar, Pode perguntar. a sua favorita é Bettina. Quem seria o Aham. segundo favorito, assim? Ai, eu gosto bastante do Adam.
Eu Tá. gosto bastante dele. O jeito dele, assim, mais intelectual, né? Um pouquinho. Eu gosto bastante dele, mas é difícil. É muito difícil Sabia porque. que o Adam, fisicamente, e talvez algumas coisas também de comportamento, foi inspirado no Jin Hanotsu, que é um autor mais. Sério? Nossa, que O Jin eu legal! conheço desde 2008 também. É um cara que vinha ficar na minha casa aí, às vezes, quando ele vinha lá de Aham, Minas e tal. E aí o cara cresceu bastante, né? Hoje, inclusive, é uma referência de literatura infanto-juvenil, né? aham. O livro dele tá E aqui em algum tá um livro lugar. dele aí, né? Tá aqui em algum Mas lugar. e ele sabe disso, tanto que ele viu, ele fica louco. Nossa, a diferença é que ele é verde, mas o resto, né? O jeito de falar, igualzinho, assim, o jeito de se vestir foi inspirado nele, assim. Nossa, agora você Pode ver. falando, realmente, É. realmente. Mas assim, e qual que é o que menos você gosta? Ai, Não precisa eu, dar spoiler, só falar o eu nome e não acabou. sei, não sei É. dizer de verdade, porque eu gosto bastante até dos vilões também. Eu acho eles muito bem construídos. Não tem, assim, um que eu menos gosto na É, história, mas gosto bastante de todo mundo. tá bom. Ah, é difícil falar, né, Assim, assim, mas todos os personagens são muito legais. Acho que você fez um ótimo trabalho na construção deles. fico É feliz em saber. maravilhoso. Eu gosto muito, nos livros, né? As coisas que mais me chamam a atenção é tanto essa parte do cenário, que eu achei maravilhoso, essa parte do castelo, de onde os personagens estavam, e os personagens também, né? E você fez isso muito bem nos dois pontos, então foi um livro que eu adorei, eu tô ansiosíssima pro último livro. Pro último não, pro Segundo. segundo livro, exatamente. Porque eu quero muito voltar a acompanhar esses personagens. E eu acho muito importante mesmo. Isso que eu vou falar, eu falo sempre, porque assim, mais do que críticos, assim, acho muito interessante, importante saber a visão de um crítico e de o tal. Mas os leitores são o meu motor mesmo, Uhum, é meu combustível. E não é, eu não tô sendo piegas, por quê? Rapidamente. A opinião de vocês vai, Douglas, putz, mas aquela passagem daquele capítulo, não sei o que, eu não sei, não levou no lugar nenhum. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. uhum, Ah, do nada, lugar nenhum. Aquele personagem não entendi a função dele na história, não sei o que. Isso pra mim é uma bússola pros próximos, caso seja uma série de livros, né? Eu falo, pô, interessante saber disso, porque eu não sabia se estava funcionando ou não. Às vezes a uhum. gente não sabe, a gente tem que ter o feedback. Isso Sim. é importantíssimo. Então, por exemplo, Necrópolis, que está há muito tempo aí sendo, né? Antes, Necrópolis se popularizou no Orkut, por exemplo. Sim. 2005, o Rafael Montes, que hoje escreve Bom Dia Verônica, e um monte de coisa para Netflix, e tem um monte de livro sucesso best-seller, ele era o dono da comunidade, o escritor seu Sinopse. Ele tinha 12 anos de idade. Meu Eu já era Deus. mais velho, e ele criou, ele não era escritor, ele era só um pretendente na época. E aí a gente Uhum. escrevia e Necrópolis se popularizou fortemente nessa comunidade. Foi ali Nossa, que que Necrópolis bacana. criou uma fanbase. E 5 anos depois só que foi lançado. Pensa nisso. Então, assim, desde 2005 até agora, existe muita gente falando das coisas e a pessoa, isso aqui, isso aqui. Aí isso me ajuda a moldar. Não é que eu vou mudar a história ou Uhum. mudar alguma escolha minha. Não, não é isso. Mas eu consigo entender algumas coisas que funcionam ou não. Pô, isso aqui não tá funcionando, eu vou. Não sei o quê. Isso aqui tá. Uhum. E aí você Sim. vai meio que ajustando as arestas até ficar mais moldado pro gosto da sua fanbase. Mas é diferente de, não, vou fazer porque eles querem. Não, não. É legal fazer às vezes Sim. até o contrário. Mas não é isso, não é isso. Mas é no sentido de entender o que funciona ou não, pra você preservar ou não nos próximos. Aham, Isso eu acho entendi. muito legal. Então, obrigado pela resposta aí, pelo feedback. Ai, que legal, né? Porque eu acho muito legal isso, né? Dos autores ouvirem, assim, a opinião dos leitores. Eu acho isso muito bacana, porque às vezes realmente faz completamente o contrário, surpreende todo mundo, às vezes entrega exatamente o que o leitor quer, o que é bom de jeitos diferentes, né? Se você for parar pra pensar. Sim. E uma coisa que eu lembrei agora, que eu queria perguntar, é sobre essa edição nova aqui de Necrópolis. Quais são as principais diferenças, assim, na edição mesmo, no livro que lançou há muito tempo atrás pra esse que tá lançando agora? Tá, perfeito. É assim. A primeira versão do Necrópolis 1, né, que é a Fronteira das Almas, saiu pela Draco em 2010. Uhum. Dessa para Gutenberg em 2012, já teve grandes ajustes, inclusive de linguagem. Por exemplo, um exemplo rápido. Existia uma criatura lá, monstruosa, que hoje é chamada de Escorpionte.
Antes era com outro nome lá que eu nem lembro mais, que tão horrível que era. Era uma péssima ideia de nome. Nem lembro mais qual que era. O iProxy. Olha, que era um anagrama com escorpião. Nossa, horrível. E tinham várias coisas assim nessa versão 2010. Eu acho engraçado, é legal pra quem tem, porque tem essa curiosidade, mas então essas nomenclaturas foram corrigidas e teve alguns adendos narrativos. A VEC preserva isso. Tem alguns ajustes assim de uma linguagem ou outra que eu preservei, mas eu mantive a mesma coisa, porque já era a edição que eu já tava me agradando, a de 2012. Eu tenho a capa nova do Ed Anderson, que é a capa que eu sempre quis ter, de verdade. Eu gosto muito da primeira e muito da segunda lá do 2012 também. Mas essa é a que eu queria que fosse. Ela é muito linda mesmo. E eu fiz um esboço, eu fiquei anos pensando, porque eu sou designer, então eu sou meio chato com essas coisas, né? Eu fiz vários esboços, passei por Ed, e o Ed fez essa obra-prima que eu queria ter num quadro na minha parede lá, sabe? Maravilhoso. É uma cena do livro. Assim como a Batalha das Feras é uma cena, o Reino dos Pesadelos também é uma cena, tá tudo pronto já, tá tudo pronto os livros. Aqui a editora vai lançando moderadamente pra galera, não vai ter grana, calma aí, não, calma. Então assim, é uma cena muito legal, importante do livro, e essa edição, ela tem uma coisa também que assim, a Fronteira das Almas em destaque, porque eu quero que as pessoas saibam pelo, tipo, o Cálice de Fogo, o Enigma do Príncipe. Não Harry Potter 1, 2, 3. Ah, sim. Os outros não, os outros eram Necrópolis 1, 2, 3. Por mais que, às vezes, no dia a dia eu fale pelo número, eu prefiro chamar pelo que o livro é. Então é a Fronteira das Almas. É Necrópolis, mas é a Fronteira das Almas. Batalha das Feras, o Reino dos Pesadelos, blá blá blá, né? Tem uns detalhes no prefácio, mas no geral, ele tem as mesmas similaridades eu não tô aqui para enganar ninguém mesmo. Mas eu tenho Gutenberg e não vou comprar. Olha, eu não posso, né? Mas quem coleciona, eu acho que vale, porque o terceiro só vai ter da VEC. E o quarto também. Pra ficar bonitinho, E a VEC depois vai fazer um box. Ai, que legal. Vai fazer pra colocar os 4. E existe planos de lançar um micro livrinho bem fininho, que tem um conto que era pra se passar no terceiro livro, só que eu achei que tava distraindo a ideia principal que tava acontecendo ali. Então eu tirei. É uma personagem que aparece no primeiro, ela volta a aparecer nesse terceiro, então ela se passa simultaneamente ao terceiro livro. A ideia é lançar essa novelinha, junto com 2 contos que já foram publicados no passado. Então virar um mini livro de contos. Então seria 4 Necrópolis mais o Contos do Bidobardo de Necrópolis, que seriam esses contos. Mas não é que são contos do universo, são contos que eles interligam as narrativas do 1 com o 2, do 2 com o 3 e blá blá blá, entendeu? Eu tenho esse plano, talvez lançar ano que vem, não sei. Então quem tiver vai ter a coleção com o design pensado. E outra coisa que é o principal, a grande diferença. O mapa. E também, além do projeto gráfico, né, da Luciana Minuzzi, desenho do Ed, tem um mapa que eu fiquei 2 meses fazendo. Porque o primeiro mapa da Draco já tinha sido eu que fiz, mas eu não estava satisfeito. Aí no 2 foi o artista da ocasião, que era um mapa 3D, muito bonito. Página quádrupla, não sei o quê. Mas nesse, o mapa, ele tá representado do jeito que eu queria mesmo. Então você tá lendo, que esse é um livro que você pega, começa a ler e fala, onde eu tô? Tô aqui, pô, viaja muito lá. No Necrópolis. Pode fuçar. Ver o mapa. Tá bem no comecinho aí. E aí tem um marcadorzinho bonitinho pra você, tem um autógrafo. Inclusive depois eu queria pedir pra você assinar o com certeza. Peraí. Aí, ó. Aqui? Nossa, tá muito lindo. Eu vou disponibilizar ele também no site da VEC, nas redes sociais, né? Pra quem quiser seguir, aliás. Deixa eu mostrar aqui. Douglas MCT, né? Instagram, aqui. Twitter. Mapinha. Esse mapa deu muito. Só que esse é um mapa real. É como o mundo é. Obviamente que na rede social a pessoa pode abrir maior também, se ela quiser, porque às vezes a dobrinha dá uma cortada, né? Mas enfim. Então essa é a grande diferença. Tem essa explicação também de cenário, de ambientação, de clima. Sim. E é isso, né? Tipo, ele tá dentro da coleção que vai sair o 3 e futuramente o 4. Então, muita gente tá esperando o 3 há muito tempo, né? Quem começou lá em 2010 ou 12, pô, cadê o 3? Agora vai sair o 3 agora. Daqui uns 2, 3 meses já sai o 3. Então, logo vai entrar em pré-venda o 3. E aí vai estar nessa coleção. Se você tiver o 1 da Draco, o 2 da Gutenberg e o 3 da VEC, vai ficar... pode ser, não tem problema. Mas é legal ter a coleçãozinha bonitinha, né? Então, mas é isso. E o 2 é a mesma coisa, né?
pequeno, tem uns ajustes de linguagem, de uma palavra diferente ali, assim, da correção da Camila Sim. Villalba, né? É, e tal. Mas e o 3 que vai seguir essa coleção. Então, mas é pouca diferença, mas realmente é um projeto gráfico diferente, pensado como edição definitiva, que são os livros. Entendi. E você comentou, né, que você tá escrevendo um outro livro, mais essa pegada adulta. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre quais são seus próximos projetos, o que você tá escrevendo, assim. Certo. É assim, tem o Edgar Allan Corvo, que eu tô retomando aos poucos, tô pensando em algumas coisas, que é uma história de detetive, que é um quadrinho, né? Aham. Que é um personagem, que é um corvinho, detetive. Ele já tem na internet pra quem quiser ler as primeiras versões, que é uma versão mais Disney, mais juvenil, assim, né? E é Aham. legal, que é o Glauco que fazia os desenhos. Mas agora eu quero fazer talvez uma pegada mais adulta. Não adulta no sentido de violência, adulta Uhum. no sentido de linguagem. Assim, uma linguagem mais. Tem o lado cômico, mas não se preocupa em quiser dar uma esculachada em alguma coisa, assim. Eu tô pensando o caminho que eu vou seguindo, tô vendo ainda. Uhum. E o outro é um livro que eu não vou falar o título ainda, porque eu ainda não decidi se vai ser esse título ou não, então eu não quero, né? Aham, sim. É um livro fechado, é uma história com começo, meio e fim acaba, não é uma série. Mas é um livro de... Pra quem gosta de Pânico, como eu amo a franquia Pânico, eu amo. Eu tava lá Uhum. em 96 vendo, eu amo esses filmes. E é tipo Pânico, é um tributo a Pânico, mas é um tributo a Halloween, tributo eu sei que vocês fizeram no verão passado, Uhum. e filmes slasher no geral. Sim. Eu amo essas coisas. Tipo, quem é o assassino? Meio Agatha Christie também, que tem essa vibe. Aham. Então, tem uma história que se passa no Brasil, com 5 protagonistas mulheres, de diferentes idades, etnias e culturas do Brasil, que sofreram coisas similares, e vão pra um lugar pra dar uma descansada, um projeto privado, e Uhum. acontece, aí começa a acontecer um negócio, puta, não é possível. Sério que vai acontecer aqui isso também? Então é muito interessante, assim, é uma ideia que eu tive agora. Assim, eu tô a fim de escrever isso já tem uns 10 anos. Mas eu não sabia, é a mesma história da Betina. O que eu faço com essa ideia? Uhum. Aí eu tive um insight em 2022, e aí eu comecei a escrever no final de 2022, e era pra escrever em 3 meses. A ideia era escrever é um livro curto, assim, pra você ler numa tacada só. Aham. Mas aí eu acabei ficando atrapalhado com o tempo aí no meio de 23, retomei agora nos últimos, do final do ano pra cá, né? E tô seguindo, aí tô com calma e tal, mas a ideia do livro eu gosto, mas tem uma coisa que eu espero que aconteça nesse livro, nunca foi feito, nunca. Nunca, Meu eu não tô Deus. falando de questão, não é história, não é história. Não é história, não é solução de plot twist, não é isso. É em relação à edição. Eu não tô falando também que vai ser capa dura, que vai ter bonequinho, não é uma coisa diferente que nunca foi feita. Nunca foi feita. Meu Eu Deus. conversei com o Felipe Castilho, que também é um autor muito conhecido, Uhum. grande amigo meu aí de há mais de 10 anos, e às vezes a gente vai tomar café. Eu falei, Felipe, o que você acha disso? Ele gostou bastante e deu mais sugestões em cima dessas coisas. Aham. Eu acho muito legal e espero que a editora que for publicar futuramente esse livro tope essa loucura. É uma loucura, mas é uma loucura sutil. Só que ela vai ser uma loucura pro leitor. Cada leitor vai ter uma experiência diferente. Eu acho. Nossa, meu Deus, tô curiosa agora. É. Ai. Talvez eu te conte em off. Tá Talvez. bom, tá Vamos ver, bom. vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Ai, Douglas, muito obrigada, de verdade, por ter aceitado participar aqui do podcast. Tô muito feliz de poder ter conversado com você, adorei esse bate-papo. E se você quer dar algum recado, deixar suas redes sociais, alguma coisa assim? Perfeito. Eu agradeço primeiramente o convite, adorei o papo. Espero que você continue com esse projeto incrível, trazendo autores nacionais para apresentar e bater um papo aqui. Espero que no futuro eu consiga voltar com outros projetos, quem sabe, né? Quem sabe que esse Uhum. negócio aí. Mas assim, e as redes sociais by Douglas MCT no Instagram, no X lá, Twitter, é Douglas MCT. É simples, Douglas MCT, tá lá minha carinha lá com uma canequinha assim, sai num café. Me sigam à vontade, perfil aberto. Eu falo muito não só das minhas publicações como livros e quadrinhos, como eu coloco meus desenhos que eu faço, falo muito de filme, eu amo Uhum. cinema, né, e séries, então é um espaço de cultura pop mesmo. Sim. Quase não tem foto minha, então fica tranquilo, né. Às vezes tem foto de gato, que é os meus gatinhos, mas assim, é um espaço legal que realmente eu debato as séries do momento, que eu acompanho séries do passado, filmes. Então fiquem à vontade para me seguir nas redes, que é Facebook, Instagram ou Twitter, que é Douglas MCT. Digitou, aparece Uhum. minha carinha feia lá e tá todo mundo feliz. Vambora. Me sigam, valeu. Tá bom.
Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio do podcast. Antes da gente terminar aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E também, não esqueçam, gente, de todas as compras que vocês forem fazer. Quiserem comprar Bettina Vlad, quiserem comprar Necrópolis, comprem pelo meu link da Amazon. Isso é muito importante, ajuda muito o Página 31, ajuda a manter aqui todos os projetos do canal. Então, por favor, me ajudem comprando pelo link da Amazon. Também tem uma lojinha, um espaço lá na Amazon, onde tem várias listas de livros que eu fiz. Então, vão lá, vou deixar os links todos aqui na descrição. E aí vocês podem dar uma conferida. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!